cidade de Éfeso era uma cidade muito importante dentro do Império Romano. Ela estava entre as 4 maiores cidades do século I, uma das mais poderosas. Ela ficava ao lado da capital, Roma, seguida de Alexandria, uma cidade com uma herança cultural absurda, desde os períodos ptolomaicos. Ptolomeu II, um grande apreciador da literatura, provavelmente você já deve ter ouvido falar da Biblioteca de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, Éfeso está do lado dessas cidades, em importância dentro do Império Romano. Estou falando de Roma, estou falando de Alexandria, estou falando de Antioquia, da Síria. Alguns sugerem que a população de Éfeso era de aproximadamente 250 mil habitantes. Eu sei que talvez essa população pareça não ser tão relevante no século XXI. Uma cidade com 250 mil habitantes não é uma cidade tão grande assim. Nós estamos em São Gonçalo e eu sei que nós temos mais de 1,5 milhão de habitantes em São Gonçalo. Só que nós estamos falando do século XXI. O que significa 250 mil habitantes no século I? Então nós estamos falando de uma população extremamente considerável. Se fôssemos pensar proporcionalmente, nós poderíamos colocar a cidade de Éfeso do lado de Nova York, Tóquio, São Paulo. Nós estamos falando de metrópoles, das maiores cidades do planeta. Éfeso era uma das maiores cidades do planeta no século I. Éfeso era um centro de governo do Império Romano lá no século I. A sede do governo romano na Ásia Menor estava em Éfeso. Além disso, os historiadores nos contam que essa cidade teve o privilégio de ostentar o culto imperial por 2 vezes no século I, porque esse privilégio era passado de cidade para cidade, e todos queriam ter o privilégio, e eu digo privilégio entre aspas, de ter o templo de culto ao império, à deusa Roma ou a César, porque isso trazia muitos recursos para a cidade. Além disso, a gente olha para Éfeso e encontramos uma cidade que era muito importante no sentido comercial. Estamos falando de uma cidade rica. 3 rotas terrestres cortavam a cidade de Éfeso. Então, se pare para pensar. A gente está aqui em São Gonçalo, a BR-101, a RJ-104, e nós temos uma outra RJ que liga a região dos lagos. 3 rotas importantes cortavam a cidade de Éfeso. Sem falar do porto, que favorecia o comércio marítimo. Então estamos falando de uma cidade imponente em riquezas, comércio, política. E se formos falar no sentido religioso, a cidade de Éfeso ostentava o templo dedicado à deusa Ártemis, ou a Diana dos Efésios. Quando você abre em Atos, capítulo de número 19, Lucas, ao descrever a 3ª viagem missionária de Paulo, diz que um alvoroço acontece em Éfeso. E veja como a multidão, os efésios, falavam a respeito de Diana. Atos 19, verso de número 28. No meio do alvoroço, diz assim o texto: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. É essa cidade lá de Apocalipse. A igreja em Éfeso precisou lidar com essa realidade. A igreja ainda estava nascendo, porque eu estou falando da 3ª viagem missionária, mas o templo continua erguido. Um templo considerado também como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então eu estou falando de um templo gigantesco. Havia uma economia maligna sustentada pela divindade, pela idolatria. Isso gerava recursos, gerava renda para os habitantes. Então os efésios eram sustentados por essa economia. Você pode entender que nós estamos falando de um lugar de trevas. Éfeso era famosa por ser um centro de magia oculta, artes ocultas, de magia negra. Quando você olha em Atos 19, no verso número 19, em meio à expansão, à pregação do evangelho, os efésios que se convertiam a Jesus traziam livros de magia negra para serem queimados na praça pública. E eram tantos livros, que uma conta foi feita e aproximadamente 50 mil denários em livros sendo queimados. Livros de magia oculta.
Isso é Éfeso. É nesse lugar que a igreja está plantada. Então, dentro desse contexto, o Senhor agora se volta à igreja. E ele diz no capítulo 2, no verso de número 1: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Embora muitos vejam aqui a expressão anjo como bispos ou como pastores, nós já falamos aqui em uma ministração anterior que essa expressão provavelmente se refere a um anjo, a um ser ministrador. Por quê, Zeca? Porque a palavra ângelos no livro de Apocalipse nunca é associada a homens. E nós sabemos, quando lemos Hebreus, que os anjos são seres ministradores a serviço, agindo em favor dos que hão de herdar a salvação. Eu estou citando aqui Hebreus 1, verso de número 14. E por mais que isso pareça ser estranho para nós, não podemos negar a existência de anjos. É tolo negar a existência de anjos. Tão tolo quanto fazer de um anjo um objeto de adoração. Então são seres ministradores. Mas note que não há dúvidas da fonte dessa mensagem. A fonte não é o anjo. A fonte é o Cristo. O texto diz, estas coisas diz. Isso é uma fórmula profética como assim diz o Senhor. E quem está dizendo aqui, quem está falando, é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. E eu quero chamar a sua atenção, eu deixei aqui um spoiler na semana passada, porque os atributos que nós vimos no capítulo de número 1, na abertura do livro, devem ser revisitados em toda a leitura de Apocalipse. Por quê? Nós precisamos guardar a chave do livro de Apocalipse. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E por que isso é tão importante? O modo como Jesus se apresenta na fórmula introdutória em cada uma das 7 cartas revela diretamente como ele também está se voltando, como ele está atendendo, como ele está agindo de acordo com as necessidades de cada igreja. Quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos tudo que precisamos. Se nós contemplarmos a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo, nós seremos supridos pelos recursos sobrenaturais que estão nele e que estão disponíveis para nós. O problema é que por vezes nós deixamos de contemplar Jesus e aí nos sentimos desprovidos. Só que quando Jesus se volta para aquelas igrejas, ele está dizendo, olhem para mim, eu sou aquele que tem em suas mãos, que sustenta, que guarda as 7 estrelas, mas que também ando no meio dos 7 candeeiros. E nós já sabemos o que significam os candeeiros. O livro de Apocalipse, capítulo 1, verso número 20 diz, os candeeiros são as 7 igrejas. Ele está dizendo, eu estou perto de vocês. Cada uma das cartas traz de maneira clara um atributo de Jesus que apareceu na abertura do livro de Apocalipse. A igreja de Éfeso ouve que Jesus é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Aonde está isso? Apocalipse 1, 12, 13 e verso 16. Está lá na abertura. Quando nós lermos a carta a Esmirna, ele diz, eu sou o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Aonde está isso? Apocalipse 1, verso de número 17 e 18. Nós vamos ver que em cada carta ele se apresenta de uma maneira como já foi visto lá na abertura. Isso nos dá uma ideia de como o livro tem uma unidade literária, não são cartas que estão soltas. É o livro de Apocalipse que traz a revelação de Jesus Cristo. Na carta que foi escrita à igreja em Pérgamo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha aí, Apocalipse 1, verso de número 16. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Façam essa leitura. Vocês vão ver a igreja em Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja em Filadélfia, o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem é Jesus? Aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ele se dirige à igreja em Laodiceia e ele diz, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Apocalipse 1, verso número 4. Quando Jesus se apresenta para João, ele diz: eu sou a fiel testemunha. Então nós podemos e devemos, nós vamos usar isso como uma chave para interpretar, para entender o livro de Apocalipse. Nós podemos ler Apocalipse com os olhos em Cristo Jesus. E por vezes nós nos encontramos em confusão porque perdemos Jesus dos nossos olhos. Mas eu oro para que o Espírito mantenha os nossos olhos cravados no autor e consumador da nossa fé, à medida que caminharmos dentro do livro de Apocalipse. Porque esses atributos vão nos ajudar a entender as imagens, as profecias, serão chaves para percebermos a soberania de Cristo, como Ele está no controle, e então nós temos segurança nele. Nós não precisamos ter medo de ler o livro de Apocalipse, porque nós estamos guardados, nós estamos seguros nele. Independente das adversidades e tribulações de qualquer tempo, de qualquer era. Guarde isso, irmãos. Ficamos tão preocupados quando ouvimos a expressão grande tribulação, como se a grande tribulação tivesse poder de nos roubar da mão daquele que tem todo o poder, o Todo-Poderoso. Estamos fracassando, estamos olhando para as tribulações e perdendo dos nossos olhos o nosso Jesus, é o Cristo glorificado. Tudo que nós precisamos para cumprir o nosso chamado está nele. Se nós o contemplarmos, eu tenho certeza absoluta que os nossos corações transbordarão para a glória de Deus. A igreja em Éfeso precisava entender isso. Jesus é aquele que anda no meio dos candeeiros. Na abertura da carta, João já havia visto que Jesus estava no meio dos candeeiros. Mas agora, Jesus está se movendo. Porque é assim que ele age. Ele não está assentado num trono estático. Por vezes a gente lê Apocalipse e vê aquele que está sentado no trono, o Cordeiro, e a gente parece que para numa imagem congelada de Cristo sobre o seu trono. Eu quero te dizer, o Apocalipse nos mostra que Cristo está se movendo. Ele está agindo de modo dinâmico. Ele está vivo. E à medida que ele se move, como um sumo sacerdote, que zela pelas chamas de um candelabro, o Senhor está zelando sobre as nossas vidas aqui nessa noite. É Ele quem está mantendo as chamas dos candeeiros acesas. E eu creio que nós não vamos ser apagados. Sabe, eu oro para que eu chegue ao final da minha vida e haja chama dentro do meu coração. E eu sei que essa oração está alinhada com o que Jesus está fazendo agora. E então, entendendo que Ele está zelando por nós, a carta prossegue. Como ele zela? Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. É assim que ele zela por nós. Ele conhece os nossos pontos fortes. Ele diz aos Efésios: eu conheço as obras de vocês. Eu conheço o labor, eu conheço a tua perseverança. Você pode ouvir o Espírito dizer isso dentro da tua alma aqui nessa noite. Ele conhece o teu labor. Esse conhecimento é incontestável porque ele vem de Jesus, aquele que tem o controle de todas as coisas. Mas é digno de nota que a palavra obras, em grego, erga, não significa apenas boas obras, porque a gente pode pensar, então ele conhece tudo de bom que a gente está fazendo. Não é isso que o texto está dizendo. Quando nós encontramos essa palavra, erga, ela tem um sentido muito mais amplo, porque ela aponta para a vida inteira em todos os seus aspectos. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo para a igreja em Éfeso? Eu conheço o modo como você vive, eu conheço tudo que você faz, eu conheço tudo que você fala, eu estou te vendo. E você acha que ele mudou? Ele conhece o que nós estamos fazendo. Não só para ele, entende? Nós não temos como nos esconder dele. E aí nesse lugar nós somos confrontados, porque ele conhece a nossa perseverança, ele conhece o labor, porque a expressão labor dá uma ideia de trabalho árduo. Eu estou dizendo que os nossos irmãos do século I estavam sendo perseguidos, cristãos estavam sendo feitos tochas humanas, famílias sendo jogadas aos leões, levavam famílias para dentro do Coliseu, e a matança desses cristãos era um show de divertimento para os romanos. E eles estavam sendo mortos simplesmente por quê? Porque amavam a Jesus. Por amarem a Jesus. Cristo sabe quando nós estamos com as mãos no arado. Ele sabe.
Ele conhece o nosso labor. Ele sabe o preço que você está pagando por ser fiel. Eu sei que nós não estamos sendo jogados a leões, mas eu sei que nós estamos aqui e estamos pagando preços. Porque existem lutas no tempo presente. Ele está dizendo, estou vendo o teu labor. E note que a perseverança da igreja em Éfeso também chamou a atenção de Jesus. Eu já falei isso aqui para vocês, nós estudamos a etimologia dessa palavra quando lemos a epístola de Tiago, e a palavra perseverança em grego é hipomoné, que é uma palavra composta, a partícula hipó, que é estar debaixo, e moné, que vem do verbo meno, que é suportar. Então a perseverança é aquele que permanece debaixo da pressão. Você está enfrentando pressões? Jesus está dizendo, eu conheço a tua perseverança. Eu sei o quanto você está suportando. Deus conhece tudo que estamos suportando para conservar o seu testemunho vivo em nós. Para dizer, Senhor, eu continuarei sendo um servo fiel dentro da minha casa, mesmo passando por todas as lutas e dificuldades. Ele conhece o que nós estamos suportando e sabe qual é a palavra dele para nós nessa noite? Não temas, não desanime, eu estou contigo. Eu estou contigo. Então Jesus conhece tudo que fazemos. Ele conhece o labor, o trabalho árduo. Ele sabe também como a pressão está sobre os seus ombros. Mas ele também reconhece como os efésios se esforçavam de maneira firme contra os falsos mestres. Isso é claro no versículo. Diz assim, não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Éfeso havia sido um campo missionário durante as viagens do apóstolo Paulo. Terceira viagem missionária. Se você quer entender o que aconteceu em Éfeso, Atos 19 e Atos 20. A igreja em Éfeso havia sido fundada por Paulo. Ele ficou lá por aproximadamente 3 anos, ensinando, admoestando a igreja, edificando os irmãos na palavra da verdade. Mas ele precisava voltar a Jerusalém. Ele havia recebido um entendimento do Senhor a respeito de uma coleta de ofertas, e ele fez essa arrecadação na região da Acaia, na região da Macedônia. Ele estava voltando para Jerusalém, mas antes ele para em Mileto. E em Mileto ele pede que os presbíteros de Éfeso, os presbíteros dessa igreja, fossem até Paulo. E lá Paulo se despede, é uma despedida emocionante, porque a sensação que eles tinham ali é que eles nunca mais veriam a face de Paulo. Depois de 3 anos sendo ensinado por Paulo, eu imagino que muitos laços foram formados, laços fortes, construídos na comunhão do Senhor. E então olhar para o apóstolo Paulo, entendendo que talvez Jerusalém fosse o fim de Paulo, eles estavam muito emocionados. É uma despedida. E ali, nessa despedida, Paulo fala a respeito de lobos vorazes. Então, eu acho que esse texto a gente precisa ler, é Atos 20, nos versos 29 e 30. Olha o que Paulo diz. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, veja, dos de dentro, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. A palavra que Paulo traz é vigiem. Então, percebam que Paulo alertou a igreja de Éfeso a respeito desses lobos. E qual é a relação disso com a carta escrita à igreja em Éfeso, lá no livro de Apocalipse? É que quando nós lemos o que Jesus está falando a respeito da igreja em Éfeso, parece que as admoestações de Paulo lá em Atos 20 surtiram o efeito esperado. Porque o próprio Jesus diz, olha, vocês não podem suportar esses homens maus. Quem ensinou isso para a igreja em Éfeso? Paulo. E que vocês o puseram à prova. Onde eles aprenderam isso? Com Paulo. Então note que eles haviam guardado a doutrina. E Deus havia enriquecido essa igreja de uma maneira muito preciosa. Porque quando você abre a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo número 4, essas conexões são maravilhosas, né? Veja o verso de número 11, 12 e 14. É um texto conhecido, tá? Efésios 4, 11. E ele mesmo, Deus,
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vá até o verso de número 14, que é um verso que geralmente as pessoas não leem quando falamos desse tema dentro da Epístola aos Efésios. Mas também para que não mais sejamos como meninos, crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Percebem como que os ensinos de Paulo, porque Paulo escreve essa carta em um momento posterior, ele já não está mais com os presbíteros de Éfeso, passou um tempo, ele escreve agora uma carta para a igreja em Éfeso e ainda reforça o que ele havia dito lá na sua despedida. Só que ele diz, Deus enriqueceu vocês sobrenaturalmente, porque ele levantou no meio de vocês apóstolos, pastores, profetas, mestres. Vocês estão agora capacitados, habilitados para a edificação do corpo, para a edificação dos santos, para a edificação da igreja, mas também estão habilitados, vocês estão capacitados para resistirem a esses falsos ensinos, porque eles aparecem. Homens maus que tentam induzir a igreja ao erro, mas vocês estão blindados. E por que isso é tão importante? Porque lá no livro de Apocalipse, Jesus diz, vocês ouviram a voz de Paulo, vocês guardaram o que ele disse. Só que nós estamos lendo o livro de Apocalipse e entendemos que essa palavra não é uma palavra restrita à igreja de Éfeso no século I. A mesma batalha está sendo travada hoje, no século XXI, pela igreja ao longo dos séculos e continuará sendo travada. Meu irmão, quantas heresias e falsos ensinos tentaram minar a igreja do Senhor no decorrer da história? Isso não é um problema de hoje, não. Isso é algo que a igreja enfrentou ao longo da história. Basta ler os textos dos pais apostólicos, um período terrível, século II e século III, meu irmão. Foi um período em que ainda não tínhamos o cânon definido. Pare para pensar. A Bíblia como nós temos, e ainda os pais apostólicos precisando trazer respostas a questões como a Trindade, divindade de Cristo. Essas questões foram questões decisivas no período do século II e século III, e eles precisaram responder isso porque estavam surgindo heresias terríveis. Então, quando nós encontramos esses enganos, reconhecemos que eles são estratégias do adversário das nossas almas, e essas estratégias não vão parar, elas continuarão até os últimos dias. Quando Jesus foi perguntado sobre a consumação dos séculos, em Mateus capítulo de número 24, uma porção profética que os estudiosos até chamam de pequeno apocalipse, dentro do evangelho de Mateus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? A primeira frase de Jesus: vede que ninguém vos engane. Por que Jesus está dizendo isso? Os últimos dias serão marcados por níveis de engano, por falsos ensinos tão sutis e malignos que, se nós não estivermos atentos, seremos seduzidos. Meu irmão, e eu tenho um grande temor santo quando eu falo a palavra sutileza, porque o sutil não é aquilo que chuta a porta, vem vestido de verdade. Você ouve a heresia e aí você fala assim, faz sentido, é sutil. E eu vou te dizer que nos últimos dias nós precisaremos enfrentar essas realidades. Os últimos dias serão marcados por esses perigos. A igreja em Éfeso havia sido guardada pelas exortações de Paulo, mas essas palavras também nos alcançaram e creio que nós estamos guardados em Cristo Jesus. Então nós devemos estar atentos aos falsos ensinos, aos falsos mestres que estão nos rodeando. Entra no YouTube, meu irmão, a divulgação de informação em massa. E aí nós encontramos homens apresentando um outro evangelho que Paulo diria que sequer pode ser chamado de evangelho. Homens que estão impondo os seus desejos sobre as verdades fundamentais do evangelho de Cristo Jesus e passaram a forjar deuses para si. Os últimos dias são trabalhosos,
Os dias que nós estamos enfrentando são dias trabalhosos, mas eu creio que da mesma forma que existe uma palavra que ecoou no coração da igreja em Éfeso, essa palavra está ecoando sobre nós também aqui nessa noite. Da mesma maneira que existe joio, existe trigo crescendo. A minha oração é que sejamos trigo, que nós sejamos sóbrios e vigilantes. Jesus está olhando para a igreja em Éfeso dizendo: olha, vocês guardaram, vocês resistiram a esses homens maus. E aí o verso de número 3 prossegue. O texto diz: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Aqui está a causa das provas que a igreja em Éfeso estava enfrentando: o nome de Jesus. Ele está olhando e dizendo: é por causa do meu nome, eu sei disso. É porque vocês estão sustentando o meu testemunho. A mensagem de Apocalipse é uma fonte de consolo e de encorajamento à igreja que sofre por sustentar o testemunho de Jesus. Eu quero dizer mesmo, se você está sofrendo por amor a Jesus, por ser um cristão fiel, por guardar o testemunho e dizer: não, eu vou guardar a minha vida de santidade, e você está pagando um preço por isso, eu quero dizer, há boas notícias para nós dentro do livro de Apocalipse. Quando nós enfrentamos tribulações, adversidades, dias difíceis, sustentando a nossa confiança em Jesus e fazendo dessas estações, desses momentos, algo que glorifique o nome do Senhor, nós estamos mantendo o testemunho de Cristo Jesus. Nós podemos, irmão, e devemos fazer dessas estações o nome dele conhecido. Quando você estiver dentro desses dias difíceis, dias trabalhosos, use essas estações para a glória do nome do nosso Deus. É assim que eu tenho enfrentado os meus dias. Quando eu passo por alguma dificuldade, quando eu estou passando por alguma tribulação, eu tenho me esforçado para fazer com que essa tribulação glorifique o nome do Senhor. Que isso também seja uma marca na nossa jornada, em nome de Jesus. Sabe, existem cristãos sinceros que precisarão rejeitar propostas financeiras que prometem vantagens, mas são vantagens que envolvem desonestidades. O que é isso? Sustentar o testemunho. Isso é ser cristão. Quando chegam as estações de enfermidade, manter a fé, contentamento em Cristo, sem permitir que murmurações façam parte do nosso linguajar, que as murmurações dominem as nossas falas. E quando a gente fala de relacionamento, família, pois muitos cristãos sinceros precisam suportar palavras de afronta dentro da sua própria casa. Sabe qual é a palavra de Deus para você aqui nessa noite? Sustente o testemunho de Cristo. Amém, Jesus. Na defesa da fé, quando ouvimos esses falsos ensinos, nós precisamos ser fiéis à palavra, independentemente das retaliações. Ah, mas se forem perseguir a igreja, o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer? Irmão, mantenha a fé. Mantenha a fé. Aleluia. Essa é a mensagem de Apocalipse. A igreja em Éfeso havia guardado as instruções de Paulo, identificado os falsos apóstolos e não permitiram que os homens maus se infiltrassem no meio da igreja. A gente precisa estar atento, meu irmão, porque tem lobo hoje em dia rodando a igreja. Eles estão aí, estão vindo vestidos de ovelha, bem bonitinho. Mas quando nós olhamos para a igreja em Éfeso, encontramos um passado robusto, em vigilância pastoral. Eu amo isso, porque eles guardaram a palavra e vigiaram a doutrina dos apóstolos. E aí eu penso, ouvindo todos esses elogios de Jesus, como deve ser incrível ser elogiado desse modo por Jesus. Quantos querem ser elogiados por Jesus, né? Todos nós. O Senhor reconhece o que nós estamos fazendo por Ele. E eu quero dizer que Ele está declarando isso sobre nós. O quanto temos lutado, perseverado em Sua palavra e na Sua vontade. Só permaneça. Ele nos vê como ninguém. Mas quando eu digo isso, eu estou dizendo isso com muita consciência profética. Eu tenho uma clareza espiritual aqui quando eu digo isso. Quando eu te digo que Ele te conhece como ninguém, isso significa que Cristo também conhece os nossos passos vacilantes. Ele conhece as minhas fragilidades. Por isso que Ele diz à igreja em Éfeso, no verso número 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus jamais deixará de nos dizer o que será necessário para o processo de discipulado com Ele. Ele vai te dizer o que você precisa ouvir.
O ponto é que a gente precisa confiar na exortação dele, ser confrontado, mas entendendo que essa exortação é amorosa e que jamais objetiva a nossa destruição, mas crescimento e amadurecimento em amor. Ele está nos chamando para essa estação nele. E essa palavra é uma palavra de avanço para nós. Porque quando nós olhamos esse porém, eu sei que ele é uma tesoura, porque a gente está ali igual um balão, né? Flutuando, uau! Jesus dizendo, reconheça a tua perseverança, o teu labor, é isso aí, nós não suportamos os homens maus, mas de repente ele diz, porém, aí ele vem, pum, fura o balão, vem com um palito de dente, pum, vocês abandonaram o primeiro amor, poda, e isso nos assombra, mas quando eu digo que é uma poda, é porque Jesus está contemplando o passado, o presente e o futuro. A poda contempla essas três realidades. Porque quando nós lemos João 15, é um texto muito conhecido, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e vocês são os ramos. E ele diz que o ramo que não dá fruto, o Pai corta e joga fora. Mas o ramo que deu fruto, o ramo frutífero, ele conhece o fruto que nós já estamos produzindo, tá? Só que eu preciso te dizer que ele nos mostra que o ramo frutífero tem como recompensa poda. E veja como isso se conecta com a carta escrita à igreja de Éfeso. Eu conheço as tuas obras. Tem fruto. Aí a gente espera, opa, tem fruto, eu sou ramo frutífero. Poda. Os ramos frutíferos recebem um tratamento especial, é no presente. Meu irmão, sabe quando a poda chega? É hoje, está aqui. Em alguma medida nós estamos sendo podados. E a poda é desconfortável. A gente não entende, o ramo nunca entende porque está sendo podado. Mas ela possui um propósito que só será revelado na estação que está por vir. Por isso a poda contempla o passado, porque aqueles que deram frutos na estação anterior estão sendo podados agora. Para quê? Para que no futuro dê mais frutos ainda. Então a poda está te levando a esse lugar de mais frutos. O porém de Cristo aos nossos ouvidos pode parecer doloroso, mas meu irmão, quando o Espírito te parar, quando ele puxar o freio de mão, quando ele disser, Zeca, porém, que haja em nós um coração humilde, haja em nós um coração ensinável, e para que venhamos então confiar na liderança do Espírito, uma liderança que é amorosa, uma liderança que não falhará, e descobriremos que ainda há muito mais para produzirmos nele. Meu irmão, que venha o amanhã, que venha a próxima estação, há mais frutos para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas talvez você se pergunte, Zeca, o que significa abandonar o primeiro amor? Que amor é esse que foi abandonado? Entenda que o amor ao próximo e o amor a Cristo estão completamente conectados. Alguns estudiosos tentam separar isso. Será que a igreja em Éfeso abandonou os necessitados? A igreja deixou de amar as pessoas? Ou deixaram de amar a Deus e então se afastaram da palavra? Entenda, irmão, que não há como amar ao próximo corretamente se o nosso amor a Deus não estiver posicionado. E ainda, não há como dizer eu amo a Deus se eu não amar o meu irmão, o meu próximo. Então, quando olhamos os ensinos de Jesus, ele traz a suma da Torá, a suma dos ensinos do Antigo Testamento, da lei de Moisés, em 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Contra essas coisas não há lei. A história da igreja nos conta que João, o apóstolo, se tornou bispo da igreja em Éfeso. É uma informação que nós temos na tradição da história da igreja. E aí eu queria que você parasse para pensar, que igreja privilegiada. Teve Paulo como fundador e João como pastor. Foi a igreja em Éfeso. Mas deve ter sido uma experiência incrível, né? Mas considere João como o apóstolo do amor. Como ele deve ter ensinado sobre a importância do amor aos seus discípulos na igreja em Éfeso. E agora Jesus está dizendo que eles haviam abandonado o primeiro amor. Me chama muito a atenção, é que a igreja em Éfeso havia sido elogiada. Ela foi uma igreja que guardou a palavra, que permaneceu fielmente sustentando o testemunho de Cristo. Foi uma igreja que combateu os falsos apóstolos, as heresias.
E aqui talvez esteja o ponto. Eles foram muito bons para guardar a letra. Eles tiveram conhecimento, mas o conhecimento pelo conhecimento ensoberbece. E aqui eu estou citando Paulo em 1 Coríntios 8, verso número 1, porque o amor edifica. Então, se você tem conhecimento e não tem amor, isso se torna soberba. A igreja em Éfeso caíra na armadilha de serem bons teólogos, extremamente atentos aos ataques contra a ortodoxia, contra os ataques que a igreja enfrentava, os falsos mestres que traziam palavras para confrontar a ortodoxia. Mas ser um bom teólogo sem amar a Deus e ao próximo é uma armadilha. Saber os textos, e meu irmão, como eu fui dilacerado por essa palavra à medida que eu me debruçava sobre ela. Porque quanto mais você avança no conhecimento do Senhor, isso precisa nos levar a uma prática de vida em amor a Deus e ao nosso próximo. Não há outro caminho. E eu preciso dizer que uma vez que vocês estão ouvindo essa palavra, vocês agora também carregarão ela comigo. Sabe, a igreja em Éfeso deve ter sido muito duro para João, mas a igreja em Éfeso se assemelhou aos fariseus, bons observadores das prescrições, mas distante do coração do próprio Deus. Isso não quer dizer que eles se tornaram completamente apáticos em relação a Jesus, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que eles haviam perdido a primazia do amor, em buscar um zelo cego pelo conhecimento, pela ortodoxia, em se proteger dos falsos ensinos, dos falsos mestres, dos lobos. Eles perderam dos olhos a importância de que o amor precisa estar acima de tudo. Lembre o modo como Jesus se apresentou à igreja em Éfeso? Eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O porém de Cristo aqui é: estou zelando por vocês. Eu estou zelando pela chama que não pode se apagar dentro do coração de vocês. Meu irmão, nós vamos crescer em amor por Jesus, porque Ele está zelando dentro de nós, Ele está zelando pelos nossos corações, Ele está zelando em nossos corações, Ele está cuidando de nós. Por mais que eu ame me debruçar sobre a palavra, e vocês sabem, cara, eu amo me debruçar sobre a palavra, estudar, jamais poderei fazer do conhecimento, das informações sobre Deus, um amante que se infiltre dentro do meu coração e então eu passe a flertar com esse conhecimento. Eu não quero isso. A minha oração é que a chama do amor jamais se apague dentro de nós. A igreja, no fim dos tempos, só suportará tribulações, adversidades e perseguições, porque a noiva amará fielmente ao noivo. Por vezes a gente se pergunta, será que eu seria capaz de suportar tamanha tribulação? Se amarmos fielmente a Jesus, venha o que vier, haja o que houver, nós estaremos guardados. Esse amor está sendo nutrido pelo Espírito Santo aqui nessa noite. Nós estamos sendo capacitados a crescer em amor na vida do Espírito, porque quando olhamos para o fruto do Espírito, é exatamente o amor que elenca a lista. A cabeça da lista dos aspectos do fruto do Espírito é o amor. Mas quando essa infiltração acontece e temos nossos corações roubados pelo flerte com o conhecimento religioso, só existe uma coisa que precisa ser feita: caminho de volta. Ele diz no verso número 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O caminho de volta é dado em 3 passos. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Eu estou dizendo isso porque o Espírito está me impelindo. Olhe agora, nesse momento, nos olhos de Jesus. Olhe com os olhos do seu coração. Ame Jesus com todo o seu coração. Lembrar é isso. É mais do que trazer a memória. É entender que essa contemplação agora pode modelar a sua conduta em nome de Jesus. Que nos nossos dias sejam modelados por essa lembrança. Nós nos lembramos, trazemos a memória e então a gente entende que é preciso arrependimento. O fato de lembrarmos de onde estávamos e de onde caímos
é a base fundamental para todo arrependimento. A gente só muda a nossa conduta se a gente entender onde a gente estava. Às vezes as pessoas estão adormecidas dentro da igreja porque não conseguem lembrar aonde estavam. O diabo cega a pessoa está destruída. Eu lembro de muitas vezes o pastor, no momento do apelo, fazer uma pergunta: meu irmão, considere aí a tua vida, está melhor do que quando você estava com Cristo? E ainda assim a pessoa não consegue dar um passo. Por quê? Porque ela não consegue lembrar onde ela estava e de onde ela caiu. Mas quando nós somos lembrados de onde nós estávamos e o que precisa ser ajustado, então se abre o caminho do arrependimento. Então temos a oportunidade de rejeitar os nossos próprios caminhos e abraçarmos os caminhos mais altos do Senhor. Então nós nos lembramos, nos arrependemos e rejeitamos os nossos caminhos, ouvindo a voz de Deus dizendo: volte às primeiras obras. Essa é a voz do Senhor. Entenda que Ele não está dizendo: abandonem a doutrina, não precisam mais ser vigilantes, só me amem, só fiquem dizendo que me amam. Não, Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: continuem fazendo o que vocês estão fazendo, continuem guardando, continuem buscando, continuem vigiando, mas façam isso com aquela chama acesa lá dentro. E eu oro para que essa chama nos incendeie todos os dias da nossa vida. Nós não seremos religiosos sem amor. Eu não quero. Nós não seremos, irmãos. Eu sei que essa palavra está nos modelando aqui nessa noite. Porque até mesmo se falássemos a língua dos anjos, se não tiver amor, não adianta de nada. Vou vender tudo o que tenho, vou repartir para os pobres. Sem amor, não adianta de nada. Quem está chamando os Efésios ao primeiro amor é alguém que está zelando pela vida deles. Quem está nos chamando a esse lugar onde a chama continuará acesa é Jesus, que está zelando por você nessa noite, meu irmão. Só que este que chama os Efésios a esse lugar também tem autoridade para mover do seu lugar o candeeiro. Caso não houvesse arrependimento, entenda, o candeeiro seria removido. E alguém pode pensar assim: mas Zeca, como assim um candeeiro? Isso é algo que aconteceria ali naquele momento, na história, no fim dos tempos. Os juízos do Senhor, eles são experimentados em primeiros frutos aqui e plenamente na eternidade. Como eu digo que os primeiros frutos do Espírito são os primeiros frutos da eternidade para nós aqui, e uma amostra da colheita lá, meu irmão, os juízos de Deus também. A única coisa que eu posso dizer para vocês com certeza é que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Mas o Senhor retoma a palavra com uma nota de esperança. Porque quando você olha para o verso de número 6, o texto diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, aqui Jesus está dizendo: olha, eu estou chamando vocês, mas há algo em favor que está ajudando vocês. Vocês abominam algo que eu também abomino. A ideia aqui de odiar não é em oposição ao amor, mas é abominar, rejeitar com aversão. Jesus está dizendo: vocês precisam fazer o caminho de volta. Mas eu vejo que o coração de vocês não está entregue às obras dos nicolaítas. Há poucas referências aqui no livro de Apocalipse sobre as obras dos nicolaítas. A gente vai ver mais nos capítulos que se seguem, nos textos que vão se seguir. Mas há algo que nós podemos já dizer aqui. É que essas obras dos nicolaítas, segundo Apocalipse 2, versos 14 e 15, estão conectadas com a doutrina de Balaão, cujas marcas eram a prostituição e a idolatria. Então, Jesus está olhando para a igreja em Éfeso e diz: ainda há um desejo no coração de vocês serem fiéis. E aí eu trouxe para vocês um texto de Inácio de Antioquia, é um texto do século II, que Inácio, um dos pais apostólicos, um bispo na igreja primitiva, escreveu para a igreja de Éfeso. Então não é um texto canônico, nós não podemos usar isso com uma referência canônica e nem com autoridade, mas é um relato histórico, em que parece que os efésios colocaram em prática a exortação feita aqui em Apocalipse. Porque Inácio escreveu à igreja de Éfeso dizendo: recebi de Deus vosso nome bem amado, que carregais por direito natural em uma mente ereta e virtuosa, pela fé, pelo amor em Jesus Cristo, nosso Salvador, sendo imitadores de Deus e tendo seus corações acesos no sangue dele. Olha que incrível. E ele ainda diz: mas eu soube que certas pessoas passaram por ali trazendo maus ensinamentos,
não deixem que semeiem, tapem os ouvidos para não receberem a semeadura deles, visto que sois pedras do templo do Pai. Então, parece que o que Jesus disse à igreja de Éfeso aqui surtiu efeito. O candeeiro de Éfeso não foi removido. Isso são boas notícias. Meu irmão, que essa palavra possa ecoar também dentro dos nossos corações. E aqui a gente segue para o último versículo, o verso número 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Todos que ouvirem essas palavras serão chamados à obediência. E note que o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Embora a carta esteja sendo escrita para Éfeso, mas aqui todos nós somos chamados a uma resposta diante dessa palavra. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nós já vimos aqui na abertura da carta, o cétuplo Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, de capacitação, ele está falando aos nossos corações aqui nessa noite. Nós continuaremos com as mãos no arado, mas com a chama acesa. Eu oro para que a gente cresça em conhecimento juntos. Cara, eu amo o grupo aqui do Imersão, porque eu sei que a gente está aqui numa segunda-feira para estudar a palavra. É quem ama a palavra, quem entende que precisa da palavra, mas que esse conhecimento seja acompanhado de um fogo santo em nossos corações, sabe? Haverá luz na mente, mas os corações incendiados. E nós não vamos endurecer os nossos corações e resistir ao Espírito. Meu irmão, que haja fogo dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. E em tudo que você fizer, porque eu creio que essa palavra também está se aplicando ao seu ministério, ao seu chamado. Nós temos obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas, pastores, nós temos evangelistas, nós temos aqui intercessores. Meu irmão, nós temos mas eu não tenho nenhum cargo. Você tem um chamado em Deus, que a chama continue acesa. E eu digo, se a chama estiver acesa, tem recompensa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O tema aqui é o Éden. O que ele está dizendo? Sabe lá no começo? Quando o pecado entrou no mundo, e então a morte como um salário, uma maldição, em que Adão não podia mais comer da árvore da vida. A maldição está quebrada. Persevere, que eu mesmo, Jesus, o Cristo glorificado, eu que estou zelando por vocês, e eu declaro essa palavra sobre nós aqui no século 21, aqui dentro dessa sala, cada um que for alcançado por essa palavra na transmissão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nos dará de comer da árvore da vida. O chamado de Jesus é: volte às primeiras obras. Isso é voltar à cruz todos os dias. É olhar para Jesus e permitir que o amor por Ele direcione, sustente tudo que nós estamos fazendo. Sabe, há um esforço para estarmos aqui, que o amor sustente esse esforço. E eu vou dizer uma coisa: a nossa força acaba, mas o amor que está sendo nutrido pelo Espírito não vai se apagar, porque quem zela por essa chama é o próprio Cristo que está andando no nosso meio aqui nessa noite. Às vezes a gente fala, tem um anjo andando aqui no meio da igreja, e eu creio que isso é possível. Mas agora, olhando para a palavra, eu posso afirmar categoricamente que o Cristo está andando no meio da sua igreja. Meu irmão, isso é palavra, é isso é certeza. Se tem um anjo, eu preciso discernir, mas que Cristo está, eu garanto que Ele está. É a única maneira de permanecermos firmes, amando a Jesus até o fim, com todo o coração, com toda a alma, com todo o nosso entendimento. E então, meu irmão, a nossa oração será simplesmente: se assente aos pés dele. Não se perca no ativismo. Guarde a doutrina, mas não se torne um religioso. Em nome de Jesus Cristo. Eu amo a imagem que encontramos na casa de Marta e Maria, porque quem convidou Jesus para entrar dentro daquela casa foi Marta. Só que quando Jesus entrou, Marta se perdeu no ativismo. E lá estava Maria aos pés de Jesus. Isso deve nos assombrar, porque quem convidou foi Marta.
E ela convidou com sinceridade, ela queria muito, era o que ela mais queria. Senhor, eu te quero dentro da minha casa. Só que quando Jesus entrou, ela se perdeu no que ela pensava que precisava ser feito. Mas que nessa noite nós venhamos nos assentar aos pés de Jesus e que nenhuma palavra, nenhuma ação humana, nem espiritual, absolutamente nada, nos separe desse lugar. Porque eu quero declarar Romanos 8:38 sobre nossas vidas. Nem a morte, nem a vida, presente, porvir, potestades, principados, altura, profundidade, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está zelando por nós aqui, Ele está te sustentando no meio da tua aprovação. Você está sustentando o testemunho de Jesus dentro da tua casa, meu? Continua. Nós permaneceremos com as chamas acesas. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite pela tua palavra que acende uma chama dentro dos nossos corações. Nós não nos perderemos.